pessoal, voltamos. Em relação à pecuária, né? Assim como na agricultura existe a agricultura intensiva e a agricultura extensiva, na pecuária é a mesma coisa. Muito provavelmente você também já estudou isso, mas vamos relembrar alguns aspectos aqui. A pecuária intensiva é aquela que o gado passa a maior parte do tempo em confinamento, por isso ocupa áreas mais restritas. A alimentação é supervisionada, muitas vezes com o uso de pastos especialmente plantado, além de técnicas e equipamentos que visem a maior produtividade no fornecimento de leite, carne, lã, couro. Então, como aqui no exemplo, na foto, a gente tem o gado trancafiado, né? É o gado preso, isso é chamado de confinamento, o gado é confinado, e eles recebem ali ração. Boa parte dessa ração é composta aí de soja, de milho, entre outros tipos. É claro que este gado aqui, a tendência é que ele engorde muito mais rápido, né? Porque o gado ele recebe ali alimentação balanceada, ele é monitorado de dia e de noite, ele não sofre, né? É, com grandes deslocamentos, né, para pastagem, então esse gado ele tende a aumentar o peso muito mais rápido, ou seja, mais uma vez o homem acelerando o processo que naturalmente demoraria muito mais tempo para essa carne estar na nossa mesa. Então, com isso, ele tem um crescimento muito mais acelerado. Outra questão também, né, que esse gado normalmente ele tem a carne mais macia, por quê? O gado ele fica confinado ali, ele não está se exercitando, digamos assim. Você vai falar, mas o gado malha, lógico, o gado vai pastar, ele vai andando, ele corre no campo, ele cria músculo, é natural, como qualquer ser vivo, né? Se você começar a se exercitar todos os dias, você vai começar a adquirir músculo. O gado também adquire músculo se ele começar a se exercitar todos os dias. Como ele fica ali confinado, obviamente essa carne vai ser muito mais macia, tá? Já a pecuária extensiva, né, que é aquele gado criado solto. Isso é muito praticado no Brasil, principalmente, né? O Brasil ele adota essa característica de pecuária extensiva. É claro que nós temos a pecuária intensiva, temos também, mas, sobretudo, a predominância é de grandes pastagens, né, principalmente na região do Pantanal e entre outras regiões. A extensiva, o gado passa a maior parte do tempo solto nos pastos, onde se alimenta de forma espontânea, sem supervisão constante. Tende a ocupar áreas maiores e apresenta produtividade menor. E no Brasil é realizada muitas vezes em grandes propriedades pouco produtivas, onde há subutilização do solo. É, as duas formas, né, de pecuária, elas têm os seus prós e contras, tá? Com relação ao meio ambiente, né, é claro que a pecuária intensiva, pelo gado precisar de uma área menor, né, você evita, por exemplo, o desmatamento, né, que é a supressão vegetal, você evita a perda de solo, né, porque esse gado ele vai caminhando, ele vai pastando, ele compacta o solo e isso gera um outro tipo de problema, como a lixiviação, como a própria compactação do solo. Mas também tem um ponto negativo, né, que a concentração desse gado todo numa área só, ele acaba intensificando os processos, como, por exemplo, a emissão de gases, né, os gases que o gado emitem, que você emite também, muito provavelmente. Claro, se você for ser humano. O metano, por exemplo, né? O metano é o pum, o peidinho do gado. Pensa a quantidade de pum que esse gado solta, tudo concentrado em uma área. Pensa a quantidade de xixi, tudo concentrado em uma área. Pensa a quantidade de cocô, tudo concentrado numa área. Isso pode gerar impactos ambientais caso não seja feito um manejo correto desses dejetos, certo? Já o gado solto, né, no pasto, como eu havia dito, você precisa de áreas cada vez maiores para produzir mais, né, mais carne. E isso vem de encontro com o desmatamento, né, com a utilização irregular dos córregos, dos rios, porque muitas das vezes esse gado ele desce até o rio para beber água. E o que acontece? Quando ele desce para beber água, ele forma aqueles trieiros. Pode perceber se você já foi numa fazenda, o trieirinho. A vaca ela sempre anda no trieiro. Ela não fica andando aleatoriamente no pasto, ela anda no trieirinho para beber água, para comer o sal quando é colocado para ela, né? Então esses trieiros vão formando caminhos naturais para a água, e isso acelera a erosão e acaba acelerando o assoreamento dos rios, né? Assoreamento é a quantidade de carga, de areia, né, de sedimentos que vão sendo depositados no fundo do rio até o ponto daquele rio não ser mais navegável ou aquele rio se extinguir, porque vai muito sedimento para lá. Então, isso é um ponto negativo, tá? No Brasil, a gente se utiliza muito da pecuária extensiva.
Outras atividades também executadas no campo, além da pecuária e da agricultura, nós temos também o extrativismo, tá? O extrativismo ele tem três categorias. Ele pode ser vegetal, né, animal e mineral, tá? E também compõe aí a paisagem do espaço rural, né? O que seria então esse extrativismo vegetal? Todo tipo de extração, né, de sementes, de folhas, de raízes, de madeira, tudo natural. Isso é extrativismo vegetal. E o extrativismo animal, né, a caça, mas não a caça predatória, mas a caça para subsistência. Muitos povos das florestas, eles sobrevivem de caça, né, eles têm ali ainda a possibilidade de caçar. O extrativismo mineral, é aqueles minerais extraídos da natureza, né, como ouro, prata, diamante, seja qualquer outro tipo de minério, ferro, isso é extrativismo mineral, tá? Só um momento. Então, eu estava falando sobre o extrativismo, né? No Brasil, isso ocorre nos Estados Unidos, principalmente no Canadá. Né? No Canadá, eles utilizam do extrativismo vegetal, que é da floresta boreal, né? A floresta boreal é aquela floresta composta aí de pinos, né? Da floresta de eucalipto, tá? Lá eles têm uma das maiores áreas, né? Claro, perde para a Rússia, né? Que tem a maior floresta boreal do mundo, fica na Rússia, a maior floresta do mundo, né? Se a gente fosse perguntar qual que é a maior floresta do mundo, floresta boreal, né? Só que em questões de diversidade, né? A maior seria já a nossa floresta amazônica aqui mesmo. Diversidade que a gente fala é a variação, né, de tipos de madeira, de planta, de vegetais. Na floresta boreal, normalmente você tem aquela homogeneidade, né, que é os pinheiros, né, aquele pinheirinho de Natal que você coloca no final do ano na sua casa, tá? Basicamente, a madeira aí ela é extraída principalmente para a indústria da celulose, né, para fazer o papel, aquele papel que você escreve no seu caderno, que rabisca a massa e joga no colega. Para de fazer isso, hein, por favor. A seringueira também, né, que é para a extração do látex da borracha, né, em países como a Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia, Peru, África e tal. A seringueira, né, antes era só aquela que era encontrada lá na natureza, hoje em dia existem plantações de seringueira. Quando a gente fala de plantações, né, de árvores para reflorestamento, ou seja, para a utilização do papel e celulose, a gente está falando de um tipo de cultivo também, que é a silvicultura. A silvicultura é responsável por plantar árvores, tanto para a utilização da madeira, quanto para a utilização, né, para ser fabricado papel ou látex. Isso chama-se silvicultura, tá? A castanha do Pará, né, é um tipo de extração vegetal também, que na verdade a gente fala castanha do Pará, mas é castanha da Amazônia, né? Ela está em toda a região norte do país, mas é comumente aí conhecido como castanha do Pará. Outros tipos de extração vegetal também, né? Açaí, guaraná, babaçu, coco, palma, o dendê, entre outros. Tudo da floresta e das florestas tropicais, né? Na África e na América Latina. Um tipo de extração, o de extrativismo animal também é a pesca, tá? Principalmente aquela pesca que é utilizada aí nos mares, né? Que pesca lá de toneladas e toneladas, isso é extrativismo também. Agora, se eu começar a criar peixes, né, num tanque, já não seria um extrativismo, e sim piscicultura, né? O nome do tipo de cultura que é responsável por criar peixes é a piscicultura. Como eu havia dito, né, a silvicultura é a prática de reflorestamento comercial aí, muito utilizada no Brasil também, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma região chamada Três Lagoas, que tem um dos maiores plantas fabris do mundo aí de indústria de celulose, e a gente tem bastante mesmo, de eucalipto plantado, né, para transformação aí em celulose. Outra questão, né, as controvérsias com relação a esse reflorestamento. Por quê? Quando você tira aquela diversidade, né, que existia ali e planta só um tipo, né, como por exemplo o eucalipto, você acaba com a biodiversidade, você acaba com alguns tipos de animais, de insetos, com os pássaros que ali porventura viviam. Os ambientalistas alegam isso, os engenheiros florestais, me desculpem, alegam que isso não ocorre, e aí fica na questão de em cima do muro, mas, de fato, a monocultura de qualquer que seja o tipo de cultivo, ela é prejudicial. Claro que com toda a tecnologia a gente consegue, né, postergar esse prejuízo à natureza, né, a gente consegue mitigar,
porém a gente sabe também que alguns tipos ficam ali depois a consequência, né? A empresa se muda, vai embora e fica lá todo o prejuízo para a área, né, que fica degradada posteriormente. Aqui alguns outros tipos de exemplo, né? Aqui no caso um reflorestamento comercial de eucalipto, ou seja, silvicultura, plantação de árvores. E aqui a gente tem também o ecoturismo, né? Uma outra atividade no campo também, tá? O turismo rural ou ecoturismo, né? O turismo rural é aquele com as atividades do campo mesmo, né? Andar de cavalo, passear, pescar. E o ecoturismo é aquele que você faz trilhas no meio da floresta e tal. E hoje em dia é muito comum que uma mesma propriedade, uma fazenda, tenha todas essas atividades, tanto o extrativismo, tenha lá o turismo rural, tem a criação de gado, eles diversificam muito, né, o tipo de atividade econômica no espaço rural. Isso, claro, tudo para maximizar os lucros, né, e diminuir aí os prejuízos, porque se uma área não dá certo, a outra área está dando certo. Se a outra área está dando certo, a outra está indo melhorzinha. Então acaba que uma complementa a outra e eles ganham muito mais dinheiro. E aí nós finalizamos, né? No próximo vídeo a gente fala de espaço urbano e a gente começa a entrar nesse assunto aqui e finaliza essa apostila definitivamente. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não deixem de dar o like ou dislike, né? Vai que você não gostou. Eu recomendo você não dar o dislike, né? Só não assiste mais meus vídeos. E se você gostou, por favor, dar o like. E se inscreva no meu canal. Muito obrigado e tchau!